O meu nome é Marcelo Costa da Rosa, eu sou trainer em Programação Neurolinguística e comunicador generativo nível Master. Eu quero falar para você um pouco sobre medo. Por que medo? Porque já há alguns anos eu venho fazendo um trabalho de pesquisa, fazendo atendimentos e ajudando pessoas a mudarem seus medos através dos atendimentos de comunicação generativa. Eu percebi algumas coisas muito interessantes sobre o medo. Por exemplo, o medo ele tem uma intenção. Todo e qualquer tipo de medo que nós experimentamos na nossa vida tem um motivo para estar lá. A principal função dele é garantir a nossa sobrevivência. Ou seja, existe uma parte da nossa mente que acredita que determinada situação pode ser perigosa. Portanto, ela tenta ao máximo nos proteger de estarmos expostos a esse tipo de situação. E tudo isso acontece em função de um aprendizado. Em algum momento da minha vida, provavelmente na minha infância, lá no passado, eu tive uma experiência onde eu aprendi que determinada situação é perigosa. Portanto, a minha mente aprende que essa situação pode se repetir no meu futuro e tenta ao máximo evitar que esse tipo de situação ocorra novamente. Deixa eu te dar um exemplo. Medo de falar em público. É como se em algum momento da minha vida eu tivesse passado por uma experiência onde eu falei, me expus de alguma forma e tive um resultado. Por exemplo, pessoas rindo de mim, eu sendo ridicularizado ou até mesmo algum tipo de punição. Nesse momento eu aprendo que se eu me expor novamente, seja para quem for, eu posso passar de novo por aquele tipo de experiência que eu passei lá no passado. Um exemplo que me vem na mente é de uma empresária que eu atendi alguns meses atrás. Ela desejava falar para alguns públicos, dar algumas palestras. Então eu fiz um trabalho com ela, utilizando ferramentas da PNL e da hipnose. Ao investigar onde foi que ela aprendeu que estar exposta ao público pode ser perigoso, percebi que ela aprendeu um dia, aos 5 anos, quando ela foi com a mãe ao dentista. Ela foi ao dentista e quando saiu do dentista ela disse assim: "Mãe, fiz uma obturação." A mãe achou engraçado e riu, na melhor das intenções. Perceba, a mãe achou engraçado e riu dela. A mãe é a maior referência, uma das maiores referências que nós temos na nossa vida, por ser uma adulta, alguém que nos educa. E ela aprendeu, se a minha mãe riu de mim, é porque eu sou inadequada, eu estou errada. E aí ela começa a se prevenir de estar exposta a esse tipo de público. E ela começava a dizer para ela mesma de que as pessoas sabiam mais que ela, de que ela poderia errar e as pessoas rirem dela, assim como foi nessa experiência com a mãe dela. O mais legal depois disso tudo, depois desse trabalho, foi receber o feedback dela, dizendo que conseguiu dar a palestra de forma tranquila, se sentiu segura, sabendo do que ela estava falando, um assunto que ela domina, então ela teve o resultado de que ela desejava. Mas perceba que por trás desse medo de falar em público, de ser ridicularizada, de ser inadequada, existia um outro medo. Qual o medo que está por trás disso? Se eu falo para o público, as pessoas não gostam do que eu falo, não gostam de mim, qual é a tendência das pessoas irem embora, me abandonarem? Abandono tem a ver com amor, e amor tem a ver com sobrevivência. Quem fica sozinho diminui muito as suas chances de sobrevivência. Portanto, este medo de falar em público também tem a ver com a sobrevivência. Deixa eu te dar um outro exemplo, onde o medo de ficar sozinho aparece. Um homem que eu atendi, cerca de 50 anos, experimentando ciúmes. Qual é o medo que tem por trás dos ciúmes? Como eu falei, o medo de ficar sozinho, o medo do abandono. É como se eu deixasse de ser amado pelas pessoas e ficasse sozinho. Esse homem me procurou por uma questão de ciúmes com a namorada. O momento onde ele aprendeu a ter medo de ficar sozinho, ele volta para 6 anos de idade. 6 anos de idade, estando com o pai dele numa parada de ônibus, esperando o ônibus, e o pai dele diz o seguinte: "Filho, espera aí, eu já volto, eu vou comprar jornal." E saiu. Nesses poucos minutos em que o pai esteve comprando jornal e a criança sozinha na parada de ônibus, ele começa a experimentar algo desconfortável, uma experiência de abandono. É como se ele sentisse
que naquele pouco tempo ele não era mais amado pelo pai e experimentou um medo muito forte de ficar sozinho. 6 anos de idade, aprendeu que ficar sozinho é perigoso. E aos 50, mais de 50 anos, ele ainda experimentando esse tipo de experiência com medo de ficar sozinho. Esse tipo de aprendizado nos acompanha ao longo da nossa vida, a menos que a gente resolva mudar esse tipo de experiência. Perceba, tudo que eu falei até agora tem a ver com aprendizados que nós temos ao longo da nossa vida, baseado nas experiências que nós vivenciamos, onde nós aprendemos a nos proteger, em busca da nossa sobrevivência. É assim que o medo atua, um sistema de proteção que visa garantir a nossa sobrevivência. É interessante ter uma parte nossa que busca a nossa sobrevivência? Eu diria que não é um inimigo, e sim um aliado. Com certeza, se você está vivo até hoje, o medo te ajudou em determinadas, diversas situações. A questão é, em quais momentos em que esse medo, que é nosso aliado, começa a nos atrapalhar? São nesses momentos em que nós te ajudamos a mudar com a comunicação generativa, hipnose ericksoniana e a programação neurolinguística. Mas deixa eu te falar um pouquinho então da estrutura do medo, coisas que eu percebi na pesquisa que eu fiz. Nós sabemos que toda experiência que passa pela nossa mente possui uma estrutura visual, aquilo que nós vemos, auditiva, aquilo que nós ouvimos, e sinestésica, aquilo que nós sentimos. Nós damos o nome de VACOG. E qual é o VACOG que está por trás de uma experiência de medo? Normalmente, as experiências de medo possuem o seguinte VACOG. A parte visual, a imagem, é uma imagem de futuro, algo que eu acredito que pode acontecer comigo, baseado naquilo que já aconteceu no passado. É como se eu rodasse filmes que aconteceram já na minha vida, visualizando o que vai acontecer no futuro. A parte auditiva tem a ver muito com o nosso diálogo interno, aquilo que eu digo para mim mesmo. Não vai dar certo, eu não sou capaz, não vou conseguir, vão rir de mim. Esse tipo de coisa que nós dizemos para nós mesmos e que nos causam medo. E aí, quando nós vemos esse tipo de imagem, ouvimos esse tipo de som, vem aquela sensação. Mão suando, aperto no peito, aperto na garganta, às vezes os ombros pesados, o corpo tremendo. Este é o VACOG de uma experiência de medo. E qual é o recurso que me ajuda então a lidar com o medo? Eu sempre pergunto para os meus clientes, quando a gente acessa esse momento do aprendizado, aprende onde esse medo foi instalado. Eu sempre faço a seguinte pergunta: como você quer ficar? E eu acreditava que o cliente normalmente diria, para lidar com o medo, que ele gostaria de experimentar, por exemplo, coragem. Foi muito surpreendente perceber que o maior recurso que os meus clientes pediam para lidar com o medo não era coragem. O maior recurso que eles pediam para lidar com o medo é liberdade. A analogia que eu faço é como se o medo fosse uma prisão, algo que nos paralisa, que nos impede de seguir em frente nos nossos objetivos. E quando eu experimento a liberdade para buscar aquilo que eu desejo, eu consigo me desvencilhar desse medo. Eu consigo lidar com o medo de uma forma diferente. Isso que eu falei, está fazendo sentido para você? Eu espero que isso que nós falamos até aqui tenha sido útil para você, que você possa aplicar no seu dia a dia. O meu nome é Marcelo Costa da Rosa, você me encontra no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Você pode me seguir nessas redes e, tendo alguma dúvida, tendo algo que eu possa contribuir com você, conte comigo. Vai ser um prazer a gente poder falar sobre os seus medos. Um abraço!